Perfeito. Além disso, o que mais que eu tenho aqui na minha aba inicial? Eu tenho aqui alguns modelos de planilhas. O que seriam esses modelos de planilhas? São coisas que o Excel já traz. Então, por exemplo, calendário ilustrado, orçamento pessoal. E se eu clico, é uma planilha completa, toda feita para eu usar. E basta eu clicar em criar, que já vai ser criada essa planilha completa. Minha recomendação, não usa isso, tá? Estou te mostrando porque ele tem e tudo mais. Mas por que eu falo para você não usar? Porque quando se trata de algo, um modelo já pré-definido, geralmente ele não vai estar apropriado ao seu dia a dia. Entende? E como aqui o Excel ele é algo lá dos Estados Unidos, ele é um sistema estadunidense, a gente pode ter coisas que lá é importante e aqui não. Então, sempre o ideal é a gente aprofundar nossos conhecimentos para fazer a nossa planilha sempre do zero. Além disso, eu tenho aqui, ó, pasta de trabalho em branco. E a gente vai começar por aqui. Essa pasta de trabalho em branco é onde eu trabalho. Isso é uma coisa importante da gente estar falando, Dalécio, que um arquivo Excel ele se chama pasta de trabalho. Ele não se chama planilha, tá? Uma pasta de trabalho tem várias planilhas. Então, quando a gente fala de pasta, é literalmente uma pasta mesmo, tá? E tem várias planilhas. Onde ficam minhas planilhas? Aqui embaixo, ó. Planilha 1, e se eu for colocando planilha 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o nome do documento do Excel é pasta de trabalho. Beleza, como que funciona e como se organiza essa pasta de trabalho? Se organiza da seguinte forma, por hierarquia. Eu tenho a guia, então página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, ajudar. Eu tenho os grupos, então dentro de cada guia, eu tenho esses grupos aqui embaixo. Ó. Área de transferência, fonte, alinhamento, número, estilo, célula, edição e Adobe Acrobat. E dentro dos grupos eu vou ter as ferramentas. Então, por exemplo, aqui dentro do grupo fonte eu tenho a fonte, tamanho da fonte, aumentar a fonte, diminuir, negrito, itálico, sublinhado. Por que eu estou te falando isso? Porque o Excel ele é feito em cadeia. Então eu tenho uma ordem de prioridade. Você vai ver ao longo do curso que eu sempre vou falar assim, ó, eu quero fazer tal coisa. Onde está essa função? Por quê? Porque tem que ser intuitivo. Então, ó, página inicial estão as coisas que eu faço mais básica, mais inicialmente. Né? Então, tudo que eu vou fazer no início de uma planilha Excel está aqui na página inicial. Inserir, então, tá as coisas que eu quero inserir na minha pasta de trabalho. Layout da página é o layout da minha pasta quando eu for imprimir página. Fórmulas estão as minhas fórmulas. Dados é quando eu quero trabalhar com banco de dados. Revisão, quando eu quero revisar determinada planilha. Exibir é tudo aquilo que eu estou visualizando. Então, como que eu quero ver o que eu estou vendo. E ajuda, caso eu precise de alguma ajuda, eu procuro a Microsoft. Sendo bem sincero, nunca use isso. Sempre busque uma outra ajuda. Porque isso aqui é mais complexo da gente identificar. Beleza. Então, tem que ser intuitivo. E ao longo do curso, você vai vendo quanto é intuitivo isso. Tá? Tá, ok, perfeito. Vamos fazer aqui uma planilha simples. Tá? A nossa planilha aqui ela vai ser bem simples mesmo. Eu quero fazer uma planilha de nota de aluno. Nota. O exemplo mais clássico das aulas do Excel. Então, notas. Vamos colocar aqui, ó. Notas. Notas dos alunos. Eu tenho o nome do aluno. Eu tenho a prova 1. Eu tenho a prova 2. Eu tenho o trabalho final. Eu vou ter a média que o meu aluno tem. E perfeito. E eu vou ter, vamos supor, a situação, se ele foi aprovado ou reprovado naquela disciplina. Ok. Então, eu vou ter o aluno João, a Maria, a Ana, a Maria já foi, né? A Juliana, o Gustavo e o Matheus. Beleza. Então, repare, eu tenho alguns alunos e aqui. Dica importante de preenchimento. Tudo vai depender de como você está preenchendo as coisas, tá? Mas, ó, se eu aperto
o Enter, ele vai para baixo. Beleza, até aqui sem novidade, eu acho que isso você já sabia. Uhum. Agora, se você aperta o Tab é essa função que está ali acima do Caps Lock, com duas setinhas, uma apontando para cada lado. Certo. Ele vai para a direita. Beleza, então já tem um acesso rápido aqui. Então, por exemplo, posso escrever João, Tab. Na prova 1 ele tirou 7, Tab. Prova 2 ele tirou 8. No trabalho final ele tirou 9. Tab. Tá, sem segredo. Fui pro lado usando o Tab. Se eu aperto Enter agora, eu desço a linha. Olha só que interessante. Então, o meu processo de preenchimento já fica muito mais eficiente. Por quê? Eu posso colocar aqui, ó. 5, 6, 4. Aí agora o outro vai ser 9, 9, 8. Aí 6, 7, 5. Então, ó, se eu aperto Enter, ele está na linha de baixo. Então, eu consigo escrever mais rápido sem usar o mouse, sem usar a seta, sem usar tudo. Que essas coisas que são mais desnecessárias e acaba dificultando o meu trabalho. Deu para entender essa parte do Tab, do Enter? Deu sim. Deu? Perfeito. Uhum. É bem interessante para agilizar o nosso processo de escrita. É, realmente. Além disso, vamos lá. Eu estou gravando aqui, depois eu vou te mandar também, tá? Para você rever caso precise. Além disso, como que o Excel funciona? Eu vou ter as minhas colunas, que são formatadas por letras. Então, A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. Quando eu chego aqui no Z, olha o que acontece. Ó. A, B, a C, a D. E ele vai até a coluna XFD. Ou seja, tem muita coluna. Tem muita coluna para a gente estar trabalhando. Ok. E as linhas são por números. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até a linha de número 1.048.576. Então a gente tem bastante espaço para trabalhar. Vou te falar que isso aqui dá, dependendo a base de dados que você está usando, não, tá? Mas dá para você fazer muita coisa. Por exemplo, se você for usar uma base de dados do Enem ou do IBGE para fazer algum tipo de pesquisa, talvez não dê para você usar aqui no Excel se for a base do microdado, por exemplo. Né? Só para você ter uma noção, Dalécio, se você for usar o microdado do censo do Brasil, ele tem que ter mais de 200 milhões de linhas, porque teve 200 milhões de respostas. Né? Mas aqui no Excel dá para a gente fazer bastante coisa. Beleza, alguns atalhos importantes. E isso eu vou estar te mostrando pra gente praticar mesmo, tá? Esses atalhos são importantes para você praticar. Vamos lá. Eu tô aqui. Eu tô em nome. Na célula A2, porque é a união da coluna A com a linha 2. Eu quero vir aqui em situação. Como que eu faço para ir para situação sem apertar com o mouse, sem ir na setinha? Alguns atalhos são bem interessantes para a gente. Ó. Você vai segurar o Ctrl e vai apertar a seta do lado. O que ele faz? Ele vai até a última célula preenchida. Certo? Então, se você segura o Ctrl e aperta a seta, ele vai para a última célula preenchida na direção da seta que você apertou. Por exemplo, apertei o Ctrl e segurei a seta para a esquerda. Ele voltou. Se eu seguro o Ctrl e aperto a seta para baixo, ele foi para baixo. Segura o Ctrl, seta para cima, ele foi lá para cima. Sempre ele vai para a última célula preenchida, ok? Isso é bem interessante se eu estiver trabalhando com uma base de dados mais extensa. Para ir na última, na primeira linha, na primeira coluna, esse atalho é muito importante. Outro atalho significativo para a gente, Shift. Se você segura o Shift e põe a seta para baixo, ó, ele vai selecionando aquele intervalo. Se eu for para o lado, ele vai selecionar todo aquele intervalo, tá vendo? Então, o Shift ele trabalha com seleção. Beleza. E como que eu faço para selecionar minha base de dados inteira? Tem algumas formas da gente fazer isso. Mas a principal é, eu coloco meu mouse em uma célula da minha base de dados, seguro o Ctrl e aperto o T. Ele selecionou toda a minha base de dados preenchida. Ele não vai selecionar toda a minha planilha não preenchida. E por fim, dentre esses atalhos mais essenciais,
e eu tenho Ctrl Shift. Então, ó, segurou o Ctrl e o Shift. Lembra que o Ctrl vai até a última célula preenchida e o Shift vai selecionando a célula? Se eu Uhum. seguro os dois, eu vou selecionar até a última célula preenchida. Olha lá. Então eu consigo estar facilitando e agilizando a minha seleção. Beleza. Então por aqui, por enquanto, a gente dá uma pausa nos atalhos, porque os atalhos confundem bastante mesmo. E a gente vai começar agora a ideia da formatação, ok? Então vamos lá. O que eu tenho na formatação da minha planilha? Várias coisas que eu posso estar trabalhando nela. Mas o principal que a gente precisa entender é a cor da coluna, a cor da minha célula, a cor da minha letra, a fonte que eu vou usar, a borda e o tamanho do meu texto. Essas são as 4 coisas principais. Eu sempre digo que parece ser muito bobo a gente colocar uma cor, colocar uma borda, mas isso é o que vai fazer a gente ajudar o leitor a entender aquela planilha. Então, Idaleste, quando a gente está criando uma planilha, geralmente, a planilha não é para nós lermos. Geralmente nós estamos criando uma planilha para que outra pessoa leia, né? E essa outra pessoa ela tem que ler da forma que eu quero que ela leia, porque sou eu que estou fazendo a planilha. Como que eu faço para ajudar isso e para ela não ler de uma forma diferente? Eu vou colocar a cor, eu vou colocar a borda para induzir a leitura do meu leitor. E esse leitor pode ser um chefe, ele pode ser um gerente, ele pode ser um colega de trabalho, um colega de estudo, mas sempre eu vou tentar induzir a leitura àquele meu leitor, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender aqui vai ser um pouco das fontes, tá? Vou selecionar aqui o nome só para a gente ter uma noção. Vou selecionar todos os nomes, então eu clico e arrasto. Clico aqui, ó, setinha. Então, ó, lá na página inicial, no grupo fonte, eu vou ter a função fonte. Beleza, o que eu faço a partir de agora? Ó, tenho várias fontes. Olha lá no fundo ali, ó. Tá mudando a fonte, né? Isso aqui eu acredito que você já tenha até visto já, né? Já sim. Mas qual que eu vou usar? Qual fonte que eu uso? Eu posso usar qualquer uma dessas, óbvio. Mas, na prática, eu preciso entender o contexto que eu estou sendo aplicado. Então, na prática, eu vou usar uma fonte dado o contexto. Geralmente, Talécio, né, nós acabamos trabalhando em um contexto mais formal. Em um contexto mais formal, eu vou ficar nas fontes padrões. Qual que é a fonte padrão? No Excel, eu posso usar esse daqui, ó, Calibre, que é a fonte padrão do Excel, tá? Mas, além delas, eu tenho a Times, então Times New Roman. Você pode ver que ela é um pouco mais serifada, né? Dá uma ideia um pouco mais de jornal até. Ou eu posso usar a Arial, porque a Arial ela já é uma fonte um pouco mais simples, mas ela tem também um tamanho diferente quando comparado a Times. Então, beleza. Perfeito. Então, vou deixar aqui a fonte Arial para tudo. Então, eu seleciono tudo e coloco a Arial. Ok? Para além disso, algo que você também já deve ter visto, o tamanho da minha fonte. Aqui ela vai até 72, mas se você quiser usar mais, você pode, tá? É só digitar aqui, ó. 105. Beleza. Eu não preciso me prender a esses números que estão aqui. Por exemplo, tem o 12 e tem o 14, mas não tem o 13. Ó, talvez o 12 é pequeno e o 14 é grande. Então eu vou lá e ponho o 13. E daí eu acabo colocando um valor intermediário. E daí eu posso pôr valores com vírgula também. 13,5. E daí eu vou acabando detalhando ainda mais a minha planilha, certo? Sempre o ideal é que a gente personalize a nossa planilha para o nosso gosto e para a gente colocar a nossa personalidade ali. A Ana, que mora comigo aqui, ela até brinca comigo que vê uma planilha azul já sabe que é minha, porque eu gosto de trabalhar muito com azul, Ok. né? Então a gente vai criando a nossa personalidade e a nossa identidade. É claro que quando eu estiver trabalhando em uma empresa,
o ideal é que a gente utilize da paleta da empresa. Porque a empresa já tem a sua cor, a empresa tem a sua identidade, né? Certo. Então vamos lá. Notas dos alunos. Eu quero que essa nota dos alunos seja centralizada aqui. Eu quero que ela fique bem aqui no meio, ó. Como que eu faço isso? A gente tem uma função que chama mesclar e centralizar. Essa função fica aqui no grupo alinhamento. Essa aqui, ó, mesclar e centralizar. Então, o que ela faz? Ela pega várias células. Então, repare, ó, eu selecionei da A1 a F1. Então, eu peguei várias células. Vou transformar em uma única célula e vou centralizar o seu conteúdo. Isso aqui é muito interessante, principalmente no Excel básico. Quando a gente começa a avançar no Excel, a gente vai ver que o centralizar pode dificultar muita coisa na nossa análise, tá? Mas, a princípio, vamos ver o centralizar. Ah, lá. Mesclei, juntei tudo, centralizei o meu conteúdo. Perfeito. Agora, eu preciso colocar cores aqui. Isso é algo quase que psicológico mesmo. Primeira coisa que eu vou ver é o que mais me chama atenção. O que mais me chama atenção geralmente está numa cor mais forte, mais escura, né? Então, eu vou colocar essa cor mais escura em algo de destaque. Por exemplo, um título. Então, aqui, ó, em notas dos alunos, eu quero pôr uma cor mais escura para já confrontar o leitor. E o leitor, a primeira coisa que ele vai ler quando ele olhar a minha planilha é o título da minha planilha. Então, eu vou vir aqui, ó, cor de preenchimento. É um balde de tinta, ó. Uhum. Então, eu clico aqui e seleciono a cor. Então, eu vou pôr a cor mais escura possível. O que eu gosto de fazer, D'Alessio? Eu gosto de trabalhar com uma paleta específica. Então, por exemplo, eu peguei esse azul aqui. O próximo, eu vou seguir essa mesma paleta aqui, ó. O próprio Excel já me dá a paleta. Isso é uma regra? Não. Não é uma regra. Mas é algo que eu gosto e eu acostumei de fazer. Porque eu acho que assim você acaba induzindo o leitor melhor. Tudo isso que eu estou te mostrando, ele é muito opcional. Mas traz um profissionalismo para a planilha que você está criando, né? Então você tem que saber aplicar essas coisas para trazer uma cor mais profissional, um formato mais profissional. Então vou deixar um azul escuro. Mas repare, ó, o azul escuro tá difícil de eu ler o conteúdo. Porque o conteúdo é preto, então tá difícil de eu ler. Então eu vou mudar a cor da minha fonte. Então vem aqui, ó, a cor da fonte, esse azinho com vermelho embaixo. E eu vou Uhum. colocar branco. Ó, já chamou a atenção, já deu um destaque. Mas ainda assim eu quero reforçar esse branco. Eu vou vir aqui, ó, fonte N. O que é o N? O N é negrito. Repare só quando eu clico. Ele vai então engrossar a minha letra. Ele vai deixar a minha letra mais grossa para firmar ainda mais e destacar ainda mais ali o meu texto. O que tem o itálico? O itálico, ó, vou até dar um zoom aqui. Aqui embaixo, já destacando, aproveitando que eu vou usar, ele tem o zoom. Eu posso ir ampliando para facilitar a minha visualização. Ou eu posso reduzir o zoom, né? Eu que controlo aqui o zoom no caso. Mas ó, vamos olhar aqui, ó. Eu dei o zoom porque fica mais fácil da gente ler, né? Se eu ponho o itálico, ele vai deixar tombado, ele vai deixar caído a minha letra. Isso aqui também é de destaque, tá? O itálico também é algo para dar destaque. Não utilizo muito. Onde que eu vou usar o itálico? Eu vou usar o itálico, por exemplo, quando eu estiver trabalhando numa planilha mais formal, seja ela acadêmica ou profissional, e eu colocar um termo em inglês. Os termos em inglês, D'Alessio, eu sempre vou colocar em itálico. Termo em inglês? Não, né? Perdão. Termo não português, né? Então, se eu escrevo numa língua que não seja em português, em uma planilha que é português, eu vou colocar em itálico, tá? Mas sempre essa ideia. Se a minha planilha toda está em português e eu tenho uma palavra que não é português, eu vou pôr essa palavra em itálico. Vou tirar o itálico e vamos ver o sublinhado. O sublinhado, ele vai colocar ali, ó, um risco embaixo. Para sublinhar, para reforçar, para reafirmar o que está sendo dito. Mas repare que o sublinhado tem uma setinha.
Se eu clico na setinha, sublinhado duplo, ele fica com 2 riscos. Para reforçar ainda mais. Então isso aqui já são design. O que eu gosto e eu recomendo? Ser o mais simples possível. Tá? Eu não gosto de colocar muita coisa, muita informação. Porque o principal de uma planilha é o conteúdo, o principal é o dado dela. Tá? O principal não pode ser a beleza. A beleza ela tem que ajudar a ler o dado, mas ela não pode estar sobrecarregada. Beleza. Na linha 2 aqui, eu tenho um cabeçalho. Ó. É um cabeçalho. Eu estou falando o que vai ter embaixo. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Selecionei esse cabeçalho. E eu quero centralizar só o conteúdo de cada uma dessas células. Então, eu quero que o nome fique centralizado. Eu quero que o P1 fique centralizado. Eu quero que tudo isso fique no centro da minha célula. Então, eu vou vir aqui, ó, alinhamento. Repare que eu tenho 2 tipos. Eu tenho o tipo de alinhamento vertical e o alinhamento horizontal. Vamos trabalhar primeiro com esse alinhamento horizontal. Ó, centralizado, repare, ó, tudo ficou no meio. A direita, então tudo foi para a direita. E a esquerda, tudo foi para a esquerda, que é o que estava. Então eu vou deixar centralizado. Mas o que seria esse alinhamento aqui, ó, vertical? Vamos lá. Aqui, Dalesse, repare o seguinte, ó. Eu tenho minha linha, né? Quando eu posiciono o mouse na minha linha, ele vai ficar com uma seta preta apontando para a linha um pouco mais grossa, uma seta mais grossa. Se eu venho entre a minha linha, olha o que ele transforma. Ele transforma em 2 setas, uma apontando para cima e outra para baixo. Por quê? Porque significa que eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da minha linha. Então eu clico e arrasto. Beleza. Olha o tamanho que ficou a minha célula, a altura dela. Fica estranho, mas às vezes é isso que eu preciso. E o que eu faço então? Eu vou selecionar e vou vir aqui no alinhamento vertical. Então, ó, ao centro, acima e embaixo. Então eu consigo também controlar esse tipo de alinhamento. Eu vou mais para frente colocar uma situação que a gente vai ter que usar isso de uma forma um pouco mais prática, tá? Volto aqui entre 2 e 3, vou dar 2 cliques, ó. Ele arruma sozinho, ele adequa o tamanho e a altura da minha linha ao tamanho do conteúdo que está ali. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Se, por exemplo, aí nesta linha onde tem o nome, P1, P2 e por adiante, não é? Eu alterar o tamanho da linha. Eu consigo, tipo, padronizar as outras linhas que têm dado no mesmo tamanho? Consegue, mas como que a gente vai estar fazendo isso? A gente vai ter que fazer pelo seguinte, ó. Selecionei todas as linhas com dado, ó. E daí eu vou alterar uma linha só. Daí, ó, repare aqui, ó, tá vendo que tem uma linha andando? Certo? Essa linha é o tamanho que vai ficar. Quando eu mudar uma, eu mudo todas, olha lá. Ok. Tá vendo? Então eu vou tirar aqui um pouquinho o zoom. Ó, olha a diferença, ó. O 8 está maior que o 9. Por quê? Porque eu mudei todo esse intervalo aqui. Olha lá. Uhum. Apenas aquele intervalo, tanto para aumentar quanto para diminuir, tá? Então, para aumentar todo o meu conjunto, eu seleciono todas as linhas e altero uma linha. Entendi. Certo? Certo. Aqui, para voltar ao normal, mesma coisa. Eu vou na união, dou 2 cliques. Já volto ao normal. É isso? Certo. Perfeito. O mesmo se aplica à coluna, tá? Se eu seleciono a coluna, eu posso alterá-la de tamanho todo o intervalo. E se eu dou 2 cliques, ele já ajusta a minha coluna ao conteúdo, ao tamanho do meu conteúdo. Beleza. Mesma lógica que eu vou seguir aqui agora com a cor, mas trabalhando com essa ideia de escala. Então, se eu sair do mais escuro, eu vou descer aqui uma cor. Então, ó, eu saí daqui, eu vou vir para cá. Ó. Beleza.
que mais que eu quero destacar? Eu quero destacar o nome, porque o principal para mim vai ser o nome. Eu preciso saber qual é o nome do meu aluno para depois ver o resto. Então eu venho aqui, eu saio daqui e vou para cá. Quando eu bato o olho nessa planilha, a minha tendência é ir olhando pela escala de cor. Olho esse primeiro, esse depois, esse por último. Entende? A tendência para eu tentar ajudar um pouco o meu leitor a entender o que está acontecendo ali. Beleza. Além disso, a gente tem uma coisa chamada borda. Se por acaso eu for imprimir essa minha planilha aqui agora, Tadécio, ela vai imprimir com números, com palavras soltas. Eu preciso colocar borda para fazer um risco entre cada célula e aí sim eu conseguir imprimir ali, tá? Beleza. Como que eu coloco uma borda de forma eficiente? Por que eu falo de forma eficiente? Porque eu posso colocar todas as bordas e preencher tudo isso aqui. Mas pode ser que fique feio, pode ser que fique muito carregado. Vamos ver isso aqui então. Seleciono meu conjunto de dados e venho aqui ó, no grupo fonte, borda. Clico na setinha. Tem vários tipos de borda. Ó. Vou clicar aqui em todas as bordas. Esse aqui é o que a maioria das pessoas fazem, né? A maioria das pessoas vai lá, coloca todas as bordas e está feito. Mas, o que acontece? A borda, ela também pode ser uma ajuda para eu ler melhor a minha informação, o meu dado, entende? Então, a borda, ela pode facilitar o meu entendimento aqui do que está acontecendo. Então, ó, pensa comigo. A minha leitura nessa planilha, ela é mais vertical ou horizontal? Tá, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Quando eu pegar para ler isso daqui, eu vou ler, ó, nome, João, Maria, Ana, Juliana, Gustavo, Matheus, P1, 759681 e por aí vai. Ou eu vou ler nome, João, que teve a nota 7 na P1, nota 8 na P2, nota 9 no trabalho final, e daí vai ter a média e a situação. Repare só, a minha lógica de leitura não é ler na horizontal. Certo. Eu vou ler ó, Maria, nota 5 na P1, nota 6 na P2, nota 4, trabalho final. Eu não vou ler primeiro o conteúdo da coluna, depois o conteúdo da segunda coluna. Eu vou ler conteúdo linha por linha. Fez sentido para você? Fez. Fez? Então a gente vai ter que ajudar o leitor a ler isso. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar essa borda aqui. Vou colocar ó, sem borda. Ok. Como que eu ajudo o leitor a entender essa situação aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar, antes de tudo, eu vou tirar essa linha guia aqui, para facilitar a nossa compreensão do que vai acontecer, tá? Eu venho aqui em exibir, ó, guia exibir, grupo mostrar, linhas de grade. Tirei. Só para ficar mais limpo, só. E essas linhas não servem para nada, tá? Ela é só linha de guia mesmo. Então, eu tirei a linha de grade. Beleza. Selecionei aqui meu conteúdo, fui ali no grupo fonte, borda, mais bordas. Ok. Então, olha só, isso aqui são mais bordas que eu posso estar colocando. Ou seja, eu posso avançar no conteúdo de borda. Olha aqui, ó, eu posso colocar borda pontilhada, eu posso colocar borda dupla, eu posso alterar a cor da minha borda e por aí vai. Então, vamos lá. Como que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar uma borda mais grossa. Então, ó, seleciono a borda mais grossa. Ela na preta mesmo, tá? E eu quero colocar no contorno. Isso daqui é uma simulação da minha planilha, das minhas células. Uhum. E eu quero pôr só no contorno, ou seja, só em volta. Ó. Cliquei no contorno e ele já colocou. Então, por fora vai ficar um contorno mais grosso. Por dentro, eu quero a mais fininha. E eu quero só um risco aqui, ó, na horizontal. Então, eu clico aqui, ó. Ah lá, ele colocou, ó, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, ele vai pôr ONU, tá vendo? Então, eu mando onde está tendo que colocar a borda. Eu quero só esse risco aqui. Vamos ver como fica? Ok. Olha lá. Não ficou tão poluído mais. Então, isso aqui não está poluído.
e ao mesmo tempo eu consigo ler a minha informação de forma mais fluida. Posso centralizar os meus números, e daí agora eu consigo ler de forma mais fluida. Diferença do que estava. Todas as bordas. Agora está assim, ó. Então, é uma tabela mais limpa, onde eu consigo ler e eu sei que a minha leitura ela é horizontal. Tudo bem que no caso que a gente está usando aqui, é meio intuitivo que a leitura é assim. Mas em alguns outros casos, não. Então, a gente precisa ter essa noção. Beleza. Alguma dúvida dessa relação de coluna, de borda? Entendido. Acredita? Vamos avançar. Beleza. Agora a gente vai ver uma questão de inserir e excluir linhas e colunas. Então, ó, aqui eu esqueci de colocar uma linha acima dessa. Eu queria ter posto uma linha acima dessa. Como que eu faço para estar corrigindo aqui agora? Botão direito em cima da linha 2 e eu abro um menu de opções. Eu quero inserir. Então, ó, sempre, Alessio, vamos deixar o Excel intuitivo. Tá? Então, se eu quero inserir uma linha acima da linha 2, eu vou lá na linha 2 e vejo mais opções dela. Abrir mais opções, olha lá, eu já tenho inserir. Ele pôs acima da linha 2. Perfeito. Tá, mas por quê? O que eu quero fazer com isso aqui? Ó, primeiro que eu vou mudar a cor. Vou deixar a mesma cor da de baixo. Nessas minhas linhas aqui, eu quero deixar bem claro que o que está aqui embaixo são avaliações. Então, vou clicar aqui na primeira e vou escrever avaliações. Avaliações. Vamos tirar esse negrito. Por que ele está negrito e branco? Porque ele pega a formatação da linha de cima, tá? Ok. Vou selecionar essas três aqui e vou mesclar e centralizar. Ó, perfeito. Ó. E inserir uma nova linha, que é essa linha nova que eu coloquei, passa a ser a linha 2. E mesclei e centralizei. Perfeito. Agora, não está estranho essa média, essa situação, esse nome? Então eu preciso melhorar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou mesclar e centralizar na vertical. Mesclar e centralizar na vertical. Olha só. E aí faz sentido aquele centralizar no meio que a gente tinha visto. Ó. Uhum. Tá, mas agora ficou confuso. Porque agora tem um monte de informação aqui, só tem um risco aqui. Então, nessa célula aqui, eu quero um risco na vertical. Então, eu vou pôr um risco na vertical. Mais bordas, um risco na vertical, fino. Ok. Aí, pronto. Então, repare como que a formatação já começa a ficar mais fluida. Aí você fala, ó, esse P1, P2 aqui não é mais o conceito, não é mais meu cabeçalho. Porque o cabeçalho é a avaliação. Então, eu vou mudar aqui a fonte delas. Então, entende como que a gente começa a destrinchar que a formatação de cor não é apenas visual e bonito, mas é essencial para que a gente possa ter uma leitura mais limpa, mais fluida da minha questão? Realmente. Mesma coisa, eu posso estar inserindo uma nova coluna. Então, clicar com o botão direito, inserir, ele insere à esquerda. Beleza. Então, já finalizamos essa parte inicial de formatação, passamos por basicamente tudo. Eu quero agora que a gente faça o seguinte, oculta algumas coisas. Tá? O que significa isso? Vamos supor que eu não queira exibir para o meu leitor a coluna média, porque não é essencial para o meu leitor ver a coluna média. Eu não estou resolvendo a média, porque a gente ainda vai ver na próxima aula. Eu só quero que o meu leitor saiba se meu aluno foi aprovado, reprovado ou se ele está em recuperação. E isso está na coluna situação. Como que eu faço para sumir com essa coluna sem apagar? Porque eu não quero apagar, eu só não quero que o meu leitor leia isso. Então eu vou botão direito, ocultar. Então repare só, olha como é que ele fica aqui entre o D e o F. Ó. Ele fica com dois riscos. Esses dois riscos indicam que tem uma coluna oculta ali.
Então eu tenho uma coluna oculta ali. Como que eu faço para reexibir essa coluna? Eu venho aqui no meio, seleciono as colunas do lado, botão direito, reexibir. Ele reexibe. A mesma coisa eu faço com a minha linha. Eu posso ocultar mais de uma, tá? Então vou ocultar todos esses. Ele oculta. Para reexibir, seleciona o anterior e o depois, reexibir. Beleza, isso aqui é muito importante para a gente limpar a minha base de dados para mandar para o meu leitor, para quem for de fato analisar isso. Porque às vezes, Dalessa, eu preciso de algumas contas, de alguns cálculos ou alguns dados que não é importante para o meu leitor. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um registro dos meus alunos e lá tenha a data de nascimento, CPF, RG. Só que eu estou analisando se o meu aluno pagou ou não a mensalidade, por exemplo. Eu não preciso saber a data de nascimento, CPF, RG. Então eu vou ocultar dessas colunas, entende? Isso pensando no contexto de um cliente, por exemplo. Então eu realizei algumas vendas, eu tenho lá um endereço, só que eu não preciso daquele endereço agora. Então eu vou ocultar. Por que eu não vou apagar? Porque pode ser que no futuro eu precise. Ok. Ok. Bem interessante. Isso aqui é bem interessante e bem Bem, usado. Muito usado. Geralmente, você acaba tendo relatórios, Dalécio, com muitas colunas. Porque os relatórios eles vêm completo. Mas às vezes a sua análise não exige todo aquele tipo de coluna. E, ao mesmo tempo, você não quer apagar para não perder informação. Então, o que você faz? Você simplesmente oculta as colunas porque você não perde informação. Só que daí você trabalha com uma base de dados mais contida. e tipo, quando eu oculto a coluna, né, como fizeste no exemplo, ocultaste a coluna E. Dentre a D e a F, ficou assim um espaço vazio, que é a E, mas não apareceu a letra. Isso. Será que ao imprimir também aparece aquele espaço vazio? Não aparece. Eu vou fazer aqui uma simulação. Ó. Então eu imprimi, eu ocultei, né? Vou vir aqui em arquivo e imprimir. Olha como que aparece. Ó. Não dá para ver, tá vendo? Ok. Não dá para ver o que tem entre avaliação e situação. Ó. Então ela vem oculta também. Depois a gente vai detalhar melhor a impressão para fazer essa configuração para ficar mais visível, tá? Uhum. Mas repare, quando eu oculto não aparece também na impressão. Certo? Certo. E caminhando agora para uma parte de organização da minha planilha. Aqui embaixo, ó, planilha 1. Isso aqui é padrão, tá? Ele vai vir sempre com planilha 1. Mas para uma organização não faz sentido eu estar ali planilha 1. Então, como que eu faço para renomear isso daqui? Eu venho aqui e dou 2 cliques. Então, vamos supor, eu vou colocar janeiro. Vamos supor que essas minhas notas dos alunos é de janeiro e eu quero um relatório mensal, tá? Eu estou colocando em mensal porque no dia a dia de uma empresa, a gente tem muitos relatórios mensais. Né? Então, geralmente, a gente acaba organizando ali embaixo. Então, janeiro. Beleza. Se eu crio uma nova planilha, então eu clico aqui no maisinho, eu criei uma nova planilha. Ele vem com planilha 2. Então, eu vou 2 cliques, fevereiro. Uhum. E assim por diante. Mas pense comigo. O que eu tenho aqui na planilha de janeiro, eu quero usar nas demais planilhas, só que eu vou mudar o nome, vou mudar os números, mas a estrutura base eu vou usar nas outras. Então, eu vou fazer o seguinte, botão direito, mover ou copiar. Mover para o final. Por quê? Porque então eu vou mover para o final e criar uma cópia. Ó. É isso que eu vou fazer, ó, criar uma cópia e mover ela para o final. Olha o que acontece. Janeiro 2. Por que 2? Porque a 1 já está aqui. Então eu tenho janeiro, fevereiro sem nada, janeiro 2 com exatamente a mesma coisa. Porque eu dupliquei aquela coluna. Uhum. Se eu faço qualquer alteração aqui, ela não vai alterar a original. Porque agora eu estou com uma nova. Daí março. Beleza. Com isso, eu já consigo traçar ali
um paralelo de duplicar, de renomear, e a minha organização fica mais eficiente. Poderia explicar novamente esse passo de duplicar? Claro. Uhum. Vamos lá, eu vou duplicar março para fazer abril. Então eu clico com o botão direito, mover ou copiar. Então é Ok. essa opção. O que eu faço? Eu tenho que colocar aqui, ó, criar uma cópia. Então eu preciso assinalar isso daqui. E vou Uhum. clicar em mover para o final. Ok. Moveu para o final, ó. Março 2. Certo. Se eu não clico em mover para o final, o que acontece? Ó, criar uma cópia. Olha aqui, ó, mover planilha antes de janeiro. Então, olha só. Ele moveu para antes de janeiro, tá vendo? Se eu Ok, ponho mover ok. para o final, ele já manda para o final. O Uhum. que acontece? Essa é março 3, eu quero que seja aqui, ó, depois de março 2. Então, eu vou clicar e arrastar. Aí, repare só nesse pontinho preto que fica ali em cima. É onde vai ficar a planilha que eu estou arrastando. Aí. Ok. Daí fica março, abril, maio. Perfeito? Perfeito. Aí, ó, certinho. Beleza. Outra coisa que pode facilitar na minha estrutura de organização é colocar cor na minha planilha. Então, por exemplo, botão direito, cor da guia, olha aqui. Então vamos pôr que o meu janeiro é verde. Botão direito em fevereiro, azul. Março, então, botão direito, cor da guia e vou colocar a cor que eu quero. Ó. Olha aqui embaixo, ó, tá colorido. Uhum. De novo, isso daqui é totalmente opcional. Mas, às vezes, para a gente ter uma organização visual, é interessante. Quero que você imagine, por exemplo, que você está numa empresa, numa organização, e você ali vai ter relatórios gerenciais, gerenciais e operacionais, por exemplo. Você pode colocar todos os relatórios gerenciais de verde, por exemplo, e todos os operacionais de amarelo. Então você tem uma organização visual ali. O visual é a primeira coisa que vai pegar para você. Depois que você bater o olho que você vai ler. Então a primeira coisa é você ver a cor, ver o visual. Então por isso que eu estou batendo muito nessa tecla na nossa primeira aula. Alguma dúvida, alguma questão que ficou meio perdido? Tá entendido, podemos avançar. Avançar, beleza. Bom, por fim, a gente tem o grupo número. Então, o que o grupo número tem de tão importante assim no nosso cotidiano? Ó, página inicial, grupo número. O grupo número, basicamente, ele vai estar trabalhando com o tipo de dado, o tipo de informação que eu tenho ali. Tá? Então, por exemplo, eu tenho as opções dinheiro, percentual, data abreviada, por extenso, né? Data abreviada. E esses aqui são os principais. A gente vai ter outros, né? E tem a função texto, mas a função texto é mais abstrata. Vamos lá. Ó, cliquei aqui. No grupo número, olha aqui, ó. Tá geral. O que é geral? Qualquer coisa que tá aceitando. Então, qualquer tipo de dado que eu pôr aqui, ele vai ler de forma eficiente. Mas pode ser que não. Pode ser que eu queira especificar o tipo de dado que está ali naquela minha coluna. Então, como que eu faço? Por exemplo, dinheiro. Eu vou colocar aqui 200. Esse 200, ele é dinheiro. Então, eu quero pôr 200 reais. Então, aqui no número, eu tenho, ó, esse monte de moedinha, ó. Cliquei, ele já põe ali 200 reais. Qualquer número que eu pôr nessa célula, ele vai pôr em dinheiro, ó. Olha só, ele não é mais geral, ele é contábil. Então, se eu clico aqui na setinha, ó, eu vejo tudo que está acontecendo aqui. Ó. Agora, ele é uma função contábil, ok? Se eu coloco um texto, ele aceita, mas ele ainda é uma função contábil. E isso daqui, para a questão de formatação, para a questão de colocar uma fórmula, dá erro. Por quê? Eu tenho um texto numa célula contábil. Então, isso dá muito erro. O que eu posso fazer para resolver isso? Eu posso vir aqui na setinha
e colocar, por exemplo, texto. E daí agora ele é um texto. Ou eu posso vir aqui e deixar no geral, que o geral aceita qualquer coisa. Mas, vamos lá. 150, dinheiro. Então eu coloco aqui. Aqui eu posso colocar a moeda que eu quiser. Então se eu clicar na setinha, eu já tenho aqui o inglês, né, o dólar, e o euro. Mas se eu clico na setinha ainda mais, eu tenho mais formatos. Eu tenho aqui, ó, símbolo. Todos esses tipos de moeda. Todas essas moedas existem, estão aqui. E eu posso estar colocando. Ok. Qual que é a moeda lá sua? É o Kwanza. Ah, A-O-A. o Kwanza. A-O-A. A-O-A. Ah, é escrita mesmo? Eu fiquei na dúvida agora se Aqui, é... esse aqui? Sim, sim, esse aí mesmo. Olha lá. Se eu ponho aqui, ó, ele já coloca ali. Isso. Que legal, não sabia que era A-O-A. Uhum. Então, a função do dinheiro, da moeda, é padronizar minhas informações. E por que é importante isso? Justamente porque eu preciso saber se isso aqui é um dinheiro ou um número aleatório. Eu preciso saber se é real ou kwanza. Eu preciso saber se é dólar, se é euro. Então eu preciso ter essa informação. Certo? Certo. Beleza. Percentual. Mesma coisa. Eu estou trabalhando com uma taxa. Eu tenho que saber que aquilo é uma taxa. Eu tenho que saber que aquilo é percentual. Mas atenção, vamos supor que eu quero 7,5%. Se eu clico nessa célula, ele ainda está geral. E daí eu venho aqui e coloco o símbolo do percentual. Ó. Ele passa para 750%. Por quê? Porque ele pega o conteúdo daquela célula, multiplica por 100 e coloca o símbolo da porcentagem. Então, daí se eu corrigir aqui, ele vai corrigir. Olha, arredonda para 8. Depois eu vou mostrar para a gente não arredondar, tá? Mas, como que eu faço para não ter que corrigir? Eu vou colocar o número em decimal. Então, se eu ponho o número em decimal, quando eu venho em percentual, ele coloca o número certinho, porque daí ele vai arredondar por 100. Como que eu faço para aumentar essas casas decimais? Porque eu não quero 8, eu quero 7,5. Então, vem aqui, ó. Eu tenho essas duas funções aqui, ó. A primeira função é aumentar casas decimais, a segunda é diminuir casas decimais. Então eu vou aumentar, olha lá. Ou eu vou diminuir. E daí eu coloco quantas casas decimais eu quiser para estar fazendo esse meu percentual. Beleza, data abreviada. O que é data abreviada? Eu vou colocar a data de hoje, ó. Perfeito, ó. Data. Ele já foi identificado como data. Mas ele é uma data abreviada. Por que ele é uma data abreviada? Vamos ver o que seria uma data. Aqui no caso, só para, né? É data completa. Então, se não é abreviada, ela é completa. O que seria uma data completa? Eu venho aqui na setinha, seleciono data completa. Então, ele vai pôr sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Então, a data completa, ele vai me informar, inclusive, o dia da semana. Né? E daí, qualquer dia que eu colocar, 18/8/2001, sábado, 18 de agosto de 2001. Certo? Certo. Por exemplo, 7, segunda-feira. E por aí vai. Então, qualquer dia que eu pôr aqui, ele já vai estar identificando. Texto, é como eu falei, né? É só um texto mesmo. Então, eu configuro ele como texto, porque daí qualquer coisa que eu tiver aqui, ele vai ser identificado como texto, não como número, nem como data. Beleza? Beleza. Vou salvar isso daqui. Eu vou estar te mandando essa planilha para você estar revendo depois e refazer se você se interessar. E por hoje a gente passou pelos 2 tópicos iniciais. É uma aula um pouquinho mais chatinha, porque passa a introdução, coisa mais básica, que talvez você já viu. Mas é uma aula essencial. O que você achou? Você achou que é válido? É isso que você esperava? Quais foram suas expectativas para essa aula, né? A princípio é aquilo que você já falou, né? Normalmente a introdução, o aluno fica com aquela sensação de que não é necessário, já tem, né? Já faz. Mas mesmo nessa introdução eu descobri algumas coisas que eu fazia, mas não sabia como eu fazia, só fazia também. Agora, tipo, já tenho mais ou menos uma noção de como é que se faz e aprendi também novas coisas. Foi muito interessante. Não, que bom.
Era isso que você esperava? Tá no caminho? Se não tiver, você me fala, a gente vai ajustando, tá? Era isso que eu esperava. Está no caminho. E tem uma outra pergunta, né? Será que, para além da apresentação da aula, tem algum material que você também disponibiliza, caso alguma coisa que você fala, tipo,